Queridas irmãs, queridos irmãos, o Senhor Jesus nos dê a sua paz. Nós vamos iniciar o nosso trabalho da noite lendo uma página do livro Caminho de Vida, Entre os Cristãos. Mas entre vós não será assim. Jesus, em Marcos, capítulo 10, versículo 43. Desde as eras mais remotas, trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica, quando a enfermidade lhes invadia a casa. As multidões edificavam templos, em surgindo calamidades públicas. Deus é apreendido apenas através dos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humanidade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que, entre os seus discípulos, o princípio de fé jamais será da conquista fácil de favores do céu, mas o de esforço pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus, através das horas calmas ou tempestuosas da vida. A maior lição do mestre dos mestres é a de que, ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos obrigação para entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Então vamos levar os nossos pensamentos e sentimentos, unindo-nos para que Jesus possa receber de nós as melhores vibrações. Que os amigos espirituais que nos orientam e dirigem possam nos orientar e intuir a nossa irmã Elaine, que hoje fará o uso da palavra, nos trazendo, Senhor, a tua mensagem de luz e de amor. Abençoa-nos, Senhor, o propósito de aprender, de buscar o conhecimento, para que possamos alcançar as forças necessárias para empreendermos a nossa própria transformação. A tua misericórdia, Jesus, desde nós em forma de luz, que das fontes mais puras do mundo espiritual desça sobre nós, como remédio da água cristalina, que há de nos lenir as feridas. Nesse momento de dificuldades que a humanidade passa, vamos nos fortalecer, Senhor, nos seus exemplos, nos seus ensinamentos. Assim, de corações agradecidos pela oportunidade bendita que o Senhor nos oferece na noite de hoje, nós pedimos a tua permissão, a permissão dos teus trabalhadores de luz, os nossos guias espirituais, mentores, e sobretudo a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos o nosso trabalho de corações agradecidos, Senhor. Muito obrigado. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, hoje e sempre. Em de Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Mais uma vez, né? O Emmanuel vem nos convidando aqui para o trabalho, né? Para fazer a nossa parte. Ele não cansa de nos incentivar, né, ao serviço de nós mesmos, né? Essa transformação, aproveitando as oportunidades que Jesus nos oferece, né, como essa de hoje, né, toda semana, toda sexta, e tantas outras casas, né, religiosas, tantas outras casas espíritas fazendo esse trabalho,
para nos dar a oportunidade de conhecer, né, com mais clareza o pensamento de Jesus, a ideia cristã, para que a gente se aproprie dela e viva, né, em nós essa mensagem bendita que Jesus veio. Então, Emmanuel, né, de nos orientar a buscar no Evangelho de Jesus a diretriz, o caminho, a direção para a nossa vida. Né? Então, a gente precisa realmente se conscientizar que o dever de transformação própria é nosso. É nossa, né? Ninguém fará por nós. É preciso que a gente realmente vá a campo, né? E lute bravamente pela nossa própria mudança para adquirirmos a felicidade tão esperada que todos nós queremos, né? Então, que Jesus possa nos fortalecer, possa nos auxiliar, né, nas nossas dificuldades, para que a gente vá ganhando força de trabalhar por nós mesmos, né? Então, nós temos o prazer de ter hoje a nossa irmã Elaine, né, esposa do Admilson, também trabalhadora lá do Centro Espírita Filhos da Luz, em Barra Mansa, e vai trabalhar conosco hoje, né? E vai nos trazer o tema Caracteres do Verdadeiro Profeta. Tá bom, Elaine? Boa palestra. Às 15 para as 9 eu volto para a gente encerrar junto. Tá bom, obrigada, tá, Inácio? Nada. Eu que agradeço aí essa oportunidade maravilhosa, né? Estava aqui à tarde lembrando quando nós íamos à Barra do Piraí fazer a palestra presencial, aí tomávamos aqui o ônibus, chegávamos aí nessa praça maravilhosa, agradável, aquela brisa da noite suave. Aí o nosso irmão Inácio, a nossa irmã Cristina, ia lá me receber com muito carinho, me levar, me encaminhar lá para o Centro Espírita Alvorecer. Então, assim, só lembranças maravilhosas aí dessa casa, de todos vocês, que a gente possa em breve estarmos reunidos de novo presencialmente. Então, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, companheiros, aqueles que vêm conosco também, aprender um pouco mais, conhecer a doutrina espírita, sejam todos muito bem-vindos. O tema, como o Inácio já falou, que vamos abordar, né, fazer aí um estudo sobre os falsos cristos e falsos profetas. É o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. A parte que nos coube, né, é a instrução dos espíritos. Por sinal, um espírito aí muito atuante no cristianismo. O espírito de Erasto, que vem trazer para a gente esse esclarecimento dos caracteres do verdadeiro profeta, que está no item 9 deste capítulo, capítulo 21. O Erasto foi discípulo de São Paulo. Kardec mesmo, que esclarece no Livro dos Médiuns, se não me engano, questão 98, ele nos esclarece que Erasto, este Erasto que dá essa mensagem no Livro dos Médiuns, no Evangelho, é o discípulo de São Paulo, que trabalhou aí então, e ele fala, Kardec, que ele sempre dá essa mensagem maravilhosa para a gente, sempre com muita elucidação e muito respeito, com profundeza e lógica nos seus temas. Nós sempre vemos, os mensagens de Erasto são muito fortes, muito incisivas. Nós vamos citar algumas delas aqui. Vocês que ainda não observaram, vão observar como que ele é incisivo, né? Então, este tema que nós vamos abordar hoje, que fala dos falsos profetas, ele está no sermão profético. O sermão profético, né, ele é muito atual. Por quê? Porque ele fala justamente desse momento em que nós estamos vivendo agora. É o momento da transição do planeta.
da transição do quê? Do mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, para um mundo de regeneração, onde o quê? Nós vamos ter um refrigério. Ainda vai existir o mal, né? Mas o bem vai preponderar, esse mundo melhor. Então, nós estamos vivenciando isso. E é justamente nesse sermão profético que Jesus vai dar alguns dos sinais do que ia acontecer nessa transição planetária. E um dos sinais é justamente esse, né? O sinal de que haveriam, nesses tempos, muitos falsos cristos e falsos profetas, né? Esse sermão profético, muitos encaram ele como se fosse uma coisa, uma tragédia, porque Jesus ali vai falar vários fatos, várias coisas que iriam acontecer, realmente não muito agradável. Mas nós estamos tão acostumados a prestar mais atenção, né, nas coisas brutas, naquilo que nos chama mais atenção, as coisas do mal. Então, nós não observamos que no final há um final feliz, um final de renovação. Então, é necessário que tudo isso aconteça para que a gente possa realmente se posicionar diante daquilo que nós nos propomos já a realizar. Então, porque isso que nós estamos reencarnados justamente para provar isso. Senão bastaríamos ficar no mundo espiritual, mas precisamos vir à Terra e passar por certas vicissitudes. Os espíritos não chamam nem de problemas, chamam de vicissitudes, para que a gente possa sublimar, superar e provar que realmente nós estamos cientes e conseguimos fazer aquilo que falamos e que fazemos. Então, Erasto começa com uma frase, já com uma advertência, no começo deste item 9 do capítulo 21. Ele fala: desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Por que, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias? Nesse capítulo, nós vamos ver que esses, né, que se arvoram, os intrigantes, os ambiciosos, podem ser encarnados e desencarnados. Há os falsos profetas também da erraticidade, né? O que é a erraticidade? Aqueles espíritos que ainda pululam em volta da Terra e que ainda necessitam de reencarnar. Esses espíritos se arvoram também e começam a influenciar a humanidade terrena, onde se dá esse fenômeno que nós estamos vendo hoje, não só dos encarnados, como com essas intrigas, ambições que nós estamos acompanhando na humanidade, mas também com a influência espiritual muito grande. Na passagem, né, evangélica, Jesus revela aos discípulos como que nós saberíamos que o fim do mundo, né, esse fim do mundo que a gente fala, né, não é o mundo vai acabar, vai acabar o pau e pedra, o mundo vai explodir, nada disso. Né? O fim do mundo de provas e expiações, para passar, então, para um mundo melhor. Então, quando Jesus fala lá, revela aos discípulos, ele vai trazer, então, como eu disse aqui, 7 sinais. E o primeiro sinal, então, é esse sinal dos falsos profetas. Quando nós vamos fazer uma interpretação de um texto evangélico, nós temos que atentar não só para o texto em si, para a comunicação, né? Ali gramatical, quem falou, quem respondeu, qual o sentido daquelas palavras, mas também devemos prestar atenção em algumas diretrizes que Kardec tomou
para estudar sobre os assuntos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, ele interrelacionou várias partes do Novo Testamento. Quando nós vamos pegar essa passagem, esse capítulo 21, nós vamos ver ali que existe Marcos, né? Que nós vamos tocar aqui no assunto também, que em outra parte de Mateus, ele vai falar sobre o verdadeiro fruto. Então, ele faz interrelaciona essas partes do Novo Testamento, trazendo para o mesmo capítulo aqueles assuntos que se representam, aqueles assuntos que têm a ver um com o outro. Busca também recursos do Velho Testamento, muitas das vezes, que nós sabemos que o Novo Testamento, que Jesus não veio para deturpar a lei. Houve aí uma programação do mundo espiritual. Veio Moisés, veio Jesus e agora o Espiritismo para fechar essa etapa. Então, nós sabemos que tudo está interligado. Então, também Kardec, às vezes, vai buscar alguns trechos do Velho Testamento. Compara as diferentes traduções bíblicas. Olha o trabalho de Kardec, comparar as traduções bíblicas que tinha na época. Consultava especialistas, muitas das vezes buscava conhecimentos históricos, geográficos, culturais, para poder entender. Então, é isso que nós devemos fazer também. Além das chaves espíritas, que os espíritos revelaram a Allan Kardec. Uma das grandes chaves para entendermos muitas das coisas dos ensinamentos espíritas é a reencarnação. Sem ela, sem a visão do futuro, sem a visão de um mundo espiritual, de uma outra vida, de uma vida após a morte, fica muito difícil nós entendermos os ensinamentos de Jesus. Todos os ensinamentos de Jesus, então, estão baseados nisso. E Kardec, então, com o auxílio dessas chaves e de todas as obras, e ele vai colocar muitas coisas que nós, às vezes, não compreendemos aqui no Evangelho. Devemos buscar a Revista Espírita, porque a Revista Espírita traz ali todo o trabalho de Allan Kardec. Allan Kardec não era aquela pessoa que ficava sentada na cadeira esperando, né, vir respostas, não. Ele ia nos locais, ele pesquisava, né? Ele era um cientista, um pesquisador, um mestre, e ele então fazia isso. E ele vai dizer para a gente que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se dá. Então, nós precisamos não só ficar, né, e pululando na internet, ótimo, maravilhoso, como estamos aqui hoje fazendo nessa live, buscando palestras, assistindo esporadicamente, mas nós precisamos ter uma continuidade, um estudo sério. Ele vai dizer para a gente que o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, né? E também na Revista Espírita ele vai dizer que é uma religião. Quem, pois, seriamente quer conhecer a doutrina espírita, a primeira condição é esse estudo sério, né? Ele não pode pensar que pode fazer o estudo da doutrina espírita brincando. Ele vai falar isso lá no Livro dos Médiuns. E alerta a gente, diz assim, acrescentamos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão novas, com grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Isso aí está na introdução do Livro dos Espíritos, e ele vai dizer que precisa continuidade, regularidade e recolhimento para que a gente possa compreender bem essa doutrina, como ele diz aqui, que é tão grande, tão cheia de novidades. Por que eu estou falando isso? Né? A Elaine está falando de caracteres do verdadeiro profeta e está falando de estudo. Porque se nós não compreendermos, se nós não entendermos, não buscarmos essa análise de texto, de contexto, de outros conteúdos, trazer
para a doutrina espírita, nós vamos ficar na superficialidade dos estudos e poderemos ser muito bem enganados pelos falsos cristos e falsos profetas. Agora, quando nós buscamos compreender, fazer esse estudo metódico, com esse recolhimento, com todas essas informações, nós estaremos, sim, mais seguros. Mas não basta só isso, nós vamos ver aqui que não basta só estudar. Precisa também outros detalhes, outras nuances, para que a gente possa não ser levado aí por essa onda, né, de falsos cristos e falsos profetas. Como falei aqui, a gente precisa dar o texto, né, a palavra em si. Nós vamos ler aqui, por exemplo, o texto dos falsos cristos e falsos profetas. Mas nós precisamos entender o contexto. O que é o contexto? O contexto é o sentido em que aquelas palavras ali foram escritas, dependendo da situação em que ela se encontra. Por exemplo, nós falamos aqui do sermão profético. Quando que ele foi falado? Em que momento? Por que surgiu esse questionamento dos discípulos e por que, então, que surgiu essa resposta de Jesus? Então, nós temos que entender esse contexto. Em que tempo? Quando que Jesus falou isso? Né? Em que momento histórico? Qual era a situação das pessoas naquele momento? Por que eles ficaram curiosos em saber o que aconteceria? E isso tudo nós temos que buscar. Quem são os personagens? Quem são os discípulos que estavam perguntando? Quem que eram os personagens que estavam ali? Em que local que eles estavam? Por que isso é tão importante? Senão nós não vamos conseguir entender a mensagem na íntegra. Muitas das passagens que nós estudamos, por exemplo, no Novo Testamento, Paulo aos Efésios. Se nós não sabemos quem são os Efésios, qual era a cultura deles, no que eles acreditavam, nós não vamos compreender o que Paulo estava querendo dizer para aquele povo ali. Nós vamos entender, sim, superficialmente. Então, precisamos buscar esse contexto nessas obras para aprofundar mais. Quanto mais nós nos aprofundamos, mais entendemos, mais nós não vamos nos confundir, que é o que Jesus pede, né? Que nós não nos confundamos. Então, o mais importante, além disso tudo, é extrair o espírito da letra, aquilo que a gente fala, né? Você vai matar a letra e arrancar ali o espírito. O que é tirar o espírito da letra? Então, situar-se na mensagem, né? Naquilo tudo que nós falamos aqui, mas buscar o que? Sentir. A mensagem deve ser compreendida e sentida à luz da doutrina espírita. Pode ver que nós, se eu pudesse perguntar para vocês aqui agora, qual o momento da sua infância que te marcou? Aí vocês iam buscar na sua memória alguma coisa que aconteceu que realmente ou foi muito boa ou foi muito ruim. Porque é esse sentimento, né? Aquilo que você sentiu naquele momento que faz com que aquilo se fixe na sua memória. Então, nós devemos buscar na mensagem de Jesus sempre aquilo, o que isso está falando para a minha vida, o que nisso pode me ajudar, e buscar sentir naquela mensagem, não para o outro, para nós. Buscar sentir e encontrar sentido para nós naquelas palavras ali. Então, isso é o mais importante. Por exemplo, nesse texto que nós estamos falando de Mateus, Mateus, ele tem um evangelho de grandes sermões, né? Ele tanto registrou o sermão de Jesus, o Sermão do Monte, que nós sempre estudamos, né, com as bem-aventuranças e tudo, e foi ele também que registrou esse sermão profético. É bem interessante o evangelho de Mateus. Esse que nós estamos estudando, o sermão profético, a narrativa começa com Jesus e os discípulos à frente do templo. Nós pegarmos lá Mateus 24, nós vamos ver isso. Eu vou ler aqui a narrativa para vocês. A narrativa começa, então, com Jesus e os discípulos à frente do templo, em Jerusalém. Jerusalém, gente, é uma das cidades mais sagradas do mundo. Sagrada, hoje em dia, para os judeus, para os cristãos e também para os muçulmanos.
a cidade se tornou um grande centro de disputas internacionais, né, entre esses três grupos, mais ainda com os judeus e muçulmanos. Essa cidade, para nós termos noção, essa cidade sagrada, né, pode ter chamado até de cidade de Deus, eles colocam assim, porque é onde foi construído o templo, né, o tão sagrado templo em que o rei Davi construiu na capital de Israel. Mais tarde, com o rei Salomão, que construiu o templo de adoração a Deus. Então, para eles, isso tudo é muito importante. Nós vamos ter que entender o porquê disso. Porque quando Jesus vai dizer determinada frase aqui, eles ficam assustados. Então, o templo de Salomão foi destruído 3 vezes. Foi destruído a primeira vez por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Depois, quando ele destruiu, expulsou os judeus do território. Mais tarde, eles voltaram a ocupar o lugar e o rei Herodes, o Grande, então, reconstruiu o templo de adoração. Só que, né, ele reconstruiu esse templo e o templo foi destruído pela uma segunda vez. Dessa vez foi destruído pelos romanos. Dessa segunda vez, quando ele foi destruído, eles destruíram tudo. Arrancaram todas as pedras, até as pedras fundamentais do templo, e mandaram ali arar e plantar, para dizer que ali nunca havia tido nada, olha só, né? Então, depois disso, o templo foi destruído novamente. Então, não temos nada lá naquele local, não restou nada, restou apenas o Muro das Lamentações, né, que era o muro que dividia lá a cidade. Então, o que nós vamos ver com isso? Quando Jesus estava lá na frente do templo, e os discípulos, então, mostrando a estrutura do templo para Jesus, ele diz aquela frase, né, que todos nós conhecemos. Jesus disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Literalmente, né? Vamos levar o pé da letra, não sobrou mesmo pedra sobre pedra, como nós vimos. Isso Jesus deve ter dito mais ou menos no ano 30. Logo, no ano 70, os romanos foram lá, né, com esse comandante Tito, e arrasaram o templo. Arrasaram mesmo, tiraram tudo dali, né? Então, imagina que Jesus falando aquilo naquela época, já que o templo já havia sido destruído uma vez, o que eles interpretaram? Né? O que eles poderiam ter interpretado? Quem ouviu deve ter ficado assustado. Os discípulos ficaram muito assustados. Eles saíram dali e foram, então, caminhando para o Monte das Oliveiras, aonde se deu, então, o sermão profético. Né? Os discípulos, então, que a gente viu ali, eles ficaram impressionados com aquela palavra do mestre. Nossa, o mestre disse que não vai ficar pedra sobre pedra. Como será que ele vai fazer? Será que ele vai promover uma guerra? Né? Porque a maioria achava que ia vir esse Salvador, que ia realmente promover essa guerra com espada, com biga, com tudo que tinha direito. Né? Então, eles perguntaram para Jesus, quando já estavam lá no Monte das Oliveiras, eles perguntaram para Jesus assim: dize-nos, mestre, quando serão essas coisas? E que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Olha só, eles já queriam saber como que era, né? O que ia acontecer, se Jesus poderia dizer alguma coisa, como que isso se iria se dar. E eles tinham muito essa questão de sinais, né? Porque acostumado com muitas profecias, acostumado realmente com muitas dicas, né, que os espíritos, através dos profetas, deixavam para eles, tal coisa vai acontecer, e eles ficavam naquele aguardo, né? Então, eles perguntam. Aí Jesus, a primeira coisa que fala é justamente: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, ele já fala para eles que eles iam ter que ter muita vigilância nesse período. Então, vamos trazer isso para nós, né?
Vamos dizer que se isso fosse agora, como que a gente estaria fazendo essa pergunta, né? Então, nós estamos vendo aí tantas coisas acontecendo, tantas coisas. E se nós formos analisar esse sermão profético, nós vamos ver aqui 7 sinais que Jesus vai dar. Hoje nós vamos falar apenas de um, que não dá para a gente aqui abordar. Vou assim, passar rapidamente os 7, né? Então, ele vai falar assim, primeiro, manda eles fazer essa vigilância muito grande. Aí ele já começa a dar o primeiro sinal dos falsos profetas. Ele fala assim, ó, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, aí o primeiro sinal é justamente isso, dos falsos cristos e falsos profetas. Mais abaixo, no item 11, ele repete, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Né? O segundo sinal, vou passar rapidamente, é que ele vai falar de guerras e rumores de guerras. Olha só. Né? Quando houvesse essa transição, essa renovação do mundo, nós íamos muito ouvir falar de guerras e rumores de guerras. E tudo que ele vai falando aqui, se nós buscarmos na interpretação, podemos buscar na interpretação literal, como eu falei aqui para vocês, de guerras. Quantas guerras, né, que teve aí? Poderíamos estar vivendo agora uma nova guerra, se não fosse a pandemia, se não fosse, né, esse vírus que muitos de nós estamos encarando como uma coisa devastadora, mas poderia ser muito pior, porque se houvesse uma guerra da proporção que queriam que fizesse, não ia sobrar pau e pedra, porque da última, que foi a guerra atômica, já foi difícil, imagina agora, né? Então, agora nós estamos vivendo a verdadeira guerra também, que nós podemos aqui interpretar, dentro do contexto, daquela análise que eu falei para vocês, a guerra, o quê? A guerra moral, né? Esse embate que estamos tendo, né? Do bem e do mal, para nos posicionarmos. Nós estamos sendo ovelhas ou estamos sendo lobo? Nós estamos sendo trigo ou nós estamos sendo joio? Né? Tem hora que a gente se acha joio, né? Tem hora que a gente se acha trigo, né? Então, é esse momento de reflexão, essa guerra. Segundo sinal, terceiro sinal, levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, ó, pestes, né? Estamos aí no vírus. E terremotos em vários lugares. Esse é o terceiro sinal. Poderemos também levar ao pé da letra, né? Que são os fenômenos. Isso sempre existiu, gente. As pestes sempre existiram. As fomes sempre existiram, os terremotos sempre existiram, mas coincide novamente com o tempo da transição, como os espíritos falam, né, que esses fenômenos todos, as pestes, os terremotos, são para apressar a evolução, né, senão demoraríamos muitos e muitos milênios. Então, coincide novamente com esse momento da transição, esses fenômenos que estão acontecendo. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quando a gente lê isso, né, a gente fala, nossa, ainda vem mais coisa. Depois ele vem falar do quarto sinal, que é justamente o quê? Ser atormentados e mortos, como nós vimos que muitos, né, daqueles grandes líderes que foram mortos, a esses que querem realmente levantar, né, a bandeira da paz, como vimos em Mahatma Gandhi, e muitos sofreram, pagaram com a própria vida. Né? Então, o quinto sinal, ele vai falar, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então, nós estamos vendo isso acontecer literalmente, principalmente nas mídias sociais. Inclusive entre espíritas, que é uma coisa que a gente, né, fica assim, realmente surpreso de ver. Então, escandalizando, né, traindo e muito mais. E surgirão, então, um falso profeta. E depois ele vai falar o sexto sinal, que é multiplicar a iniquidade. E olha só, gente, isso aqui é uma coisa que chama muita atenção, essa frase fica sempre na minha cabeça. Porque a iniquidade, né, abundará, o amor esfriará. Isso nós não podemos deixar de acontecer.
Porque por mais coisas aconteçam, nós temos que saber que tudo está nas mãos de Deus, né? Não nos deixar envolver com a desesperança, com a pregação de que o mundo está muito ruim, de que tudo está se acabando. Não, nós sabemos que não é assim. E deixar nos envolver por outras coisas. Nós, espíritas, temos que ser fiel a Jesus e fiel a Kardec nesse momento. Saber de que nós, né, fomos escolhidos e que nós estamos nesse momento, aliás, nós aqui escolhemos, né, este momento para passar e para dar o testemunho daquilo que nós prometemos lá no Vida Espiritual. Então, nós temos que ter zelo, nós temos que ter, a Dona Ivone fala muito no livro, tem uma entrevista dela que está nesse livro aqui, Mediunidade, pelos caminhos da mediunidade serena, ela vai falar ali da questão do Bezerra de Menezes, alertando ela para nós estudarmos o Evangelho de Jesus profundamente, e para que ela faz até um apelo, ela fala, pelo amor de Deus, gente, vamos cuidar da doutrina espírita, vamos ter amor pela doutrina espírita. Então, ela fala isso. Então, nós temos que nos precaver contra esses falsos profetas, né? Para que nós não deixemos nos enganar. Porque muitas das vezes a gente está indo num caminho tão reto, tão certo, de repente você vê a pessoa desvia. Começa a procurar outras coisas. Alguma coisa está por trás daquilo ali. Ou porque ela, não compreendeu bem a doutrina espírita. Ou porque ela não fez esse exercício de sentir a doutrina espírita. Nossa, ainda tem uma outra questão que nós vamos ver aqui. Tem o estudo, tem a questão de você sentir a doutrina, ainda tem mais uma parte que eu vou deixar aqui para o finalzinho para vocês. Então, ele vai falar, então, no 7º e último sinal, que é o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Olha só que final, né? Em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E a gente fica pensando, nossa, até há pouco tempo, eu ficava assim pensando, gente, como que isso vai se dar? Como que esse evangelho vai chegar no mundo todo? Agora, sábado, por exemplo, nós vamos ter uma live da Andréa Macho no canal 16º Conselho dos Estados Unidos, né? Eles que estão lá pela FEB Publish, né? Estão lá levando a mensagem espírita nos Estados Unidos, divulgando mais, né? Então, olha só que interessante. Então, essa troca, né? Esse evangelho chegando nesses reinos, nessas nações. Muito interessante, porque muitas das vezes nós não imaginávamos que ia ser assim, né? Então, gente, profeta, quer dizer, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que nós estamos estudando, de todo enviado de Deus com missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, né? Então, profeta, até mesmo na época de Jesus, existiam profetas que não faziam predições. Nós vamos imaginar assim, profeta tem que fazer predição, tem que ver o futuro, né? Aquela coisa toda. Não, tanto é que quando eles bofeteiam a cara de Jesus, né? Lá que é levado ao sumo sacerdote, os escribas e os anciões vão lá e esbofeteiam a cara do Cristo, o que eles falam para o Cristo? Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu, né? Quer dizer, diz aí quem foi que te bateu, né? Então, ele ali dizendo o quê? Que não era uma profecia, uma predição do futuro, era apenas dizer algo sobre o que estava acontecendo, né? Então, o que nós vamos pegar? Que, para ser profeta, então, não precisa fazer essa predição. O que os espíritos estão dizendo? Que são todos aqueles homens que querem instruir e revelar as coisas ocultas. Agora, como distinguir, então, esse falso do verdadeiro? Como que a gente vai distinguir, né? Porque muitos verdadeiros profetas não são reconhecidos. Assim aconteceu com Jesus, né? Tanto é que ele fala lá, está registrado em Marcos, né? Que ele fala que ele estava lá em determinado local e o próprio povo dele, né? Os companheiros que conheceram, que viram ele crescer, falaram, esse daí não é o filho do carpinteiro?
filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, né? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Né? E ficaram escandalizados por causa dele. E Jesus, então, vai dizer, né? Aquela famosa frase que a gente sempre fala, que santo de casa não faz milagre, né? É mais ou menos baseado nessa frase aqui que ele vai falar. Só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que o profeta não tem honra. Imagina, assim, né? A gente fica imaginando, se uma pessoa que está entre nós, às vezes um sobrinho, um primo, alguém, de repente, começa a falar que é o Messias, né? E começa, então, a pregar e fazer todas essas coisas. Então, naturalmente, que aquelas pessoas ali achassem estranhos, falaram, esse Jesus é que a gente conheceu, né? De repente, é esse daí que é o Salvador, né? Porque eles esperavam que fosse uma outra pessoa que chegasse, né? Que já chegasse destruindo a cidade, que fosse um guerreiro forte, né? Temido. Então, quando eles começaram a ver, quando Jesus começou a falar que era ele, que era o Messias, eles ficaram realmente escandalizados. Então, como nós estamos vendo aqui, muitos profetas não são reconhecidos. Temos um outro caso, né, que muito interessante, que aconteceu com o próprio Chico Xavier. Tem esse livro aqui, que eu gosto muito dele, leio sempre. Eu li, estava vendo aqui, a primeira vez que eu li foi em 2013, que é Testemunho de Chico Xavier, escrito pela Sueli Caldas Schubert. Então, são cartas que o Chico escrevia a Vantuil de Freitas, que era, na época, o presidente da Federação Espírita Brasileira. E quando o Chico foi atacado, por causa daquele caso do Humberto de Campos, né, ele escreveu várias cartas pedindo às pessoas, amigos de imprensa, que não defendesse ele. Ele escreveu chorando, ele fala assim, eu escrevi chorando 50 cartas, chorou em cima das 50, pedindo que eles não defendessem, né? Ele fala assim, que eles estavam tomando a iniciativa precipitada de defendê-lo, que ele pedia silêncio e prece. E ele fala aqui, ó, nesse episódio, Xavier sente por extensão a dor de ver que a mensagem do Cristo não havia sido assimilada por esses irmãos, que se transformaram, sem o sentirem, em fomentadores da discórdia e instrumento das trevas. Gente, essa história, ela se repetiu com Jesus, não reconheceram Jesus como profeta, não reconheceram como o enviado, não reconheceram João Batista e não reconhecem, né? Mas por que não reconhece? Por que a gente tem essa dificuldade de reconhecer? Jesus deu uma chave. Emmanuel fala assim, Jesus deu a chave para que nós reconhecêssemos esses verdadeiros profetas. Ele fala assim, agora está em Mateus 7. Olha como ele falou de novo dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Jesus vai dar a dica aqui. Como reconhecer os falsos cristos, falsos profetas? Pelos frutos, né? Quando a gente olha uma árvore, a gente não quer saber o tamanho da árvore, a ramagem da árvore, se ela é atraente, se ela é repulsiva, se ela é delicada, se ela é rústica, se ela é brilhosa, se tem, né, o galho curto, o galho comprido. O que a gente quer saber daquela árvore ali? Os frutos e a utilidade da árvore, né? Ou a produção da árvore, quanto que ela vai dar de fruto. Eu lembro lembrei desse momento agora, um caso que aconteceu na casa da minha avó. Eu cheguei lá, ela já é desencarnada, né? Aí eu cheguei lá na casa dela em Arrozal, eu olhei assim a árvore
e falei, nossa, avó, está carregado de abacate, coisa maravilhosa. Ela, minha filha, vou mandar cortar essa árvore. Eu falei, o quê? Nem para a sombra ela está dando, ela está quase quebrando um muro. Aí eu falei assim, mas está cheio de abacate. Ela virou assim, mas esse abacate nenhum presta. É tudo cheio de fiapo. Você tirar um ali e conseguir comer, eu te dou um prêmio. Então, mostrando o quê? O que a gente espera da árvore? A gente espera da árvore o fruto, né? Emmanuel, como diz o nosso amigo Inácio, né, tem sempre nos socorre em seus livros, ele vai dizer assim também o nosso espírito em plena jornada. Está no livro Fonte Viva. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Então, os verdadeiros missionários, aqueles que realmente vêm, né, aprendemos aí com o nosso irmão Lahat, na live lá do 16º Conselho, as fases da bem-aventurança. Ele diz que as 3 primeiras bem-aventuranças é para a gente. As 3 depois, né, a 4, 5ª e 6ª, é para o próximo. E que as 3 últimas é para o bem geral, que são os pacificadores, os perseguidos pela justiça, né, e aqueles que vão herdar o reino dos céus. Então, nós vamos ver aqui o quê? É isso que nós estamos falando. Então, além de estudar, né, além de nós conhecermos profundamente, nós temos que desenvolver as nossas virtudes, colocar em prática aquilo que nós falamos. Então, esses missionários verdadeiros, os profetas, esses que vêm realmente instruir o povo, eles são esses que vão ser perseguidos pela justiça, porque falam da paz, que pregam a paz e fazem tudo pelo seu próximo só não, pelo mundo todo. Ele não faz só pelo que está ali do lado na casa dele, ele faz por todos, por todo o mundo, por todo o bairro, por toda a cidade, por todo o país, por toda a terra. Esses são os verdadeiros profetas. Então, Emmanuel que vem nos esclarecer que precisamos desenvolver as nossas virtudes. Tem outra página belíssima, né, de Emmanuel, que ele vai dizer justamente para a gente sobre tentações. E nessa parte aqui, eu estava refletindo, né, para a gente fazer esse final aí, eu estava refletindo por que muitas das vezes a gente se deixa confundir, por que muitas das vezes a gente não reconhece. Então, Emmanuel, nessa página aqui, para a gente finalizar, ele vai dizer justamente sobre isso. Ele fala assim, o êxito dos falsos profetas em nossa vida surge na propagação de falsidade que ainda abrigamos em nosso próprio espírito. Então, nós não podemos ser enganados, nós não podemos confundir se nós não temos falsidades dentro de nós. Olha só o que ele vai nos dizer, porque há aí uma associação de ideia, uma associação de vibrações. Então, quando nós buscamos a nossa evolução, nós nos libertamos dessas forças enganadoras que nos cercam, né? Ele fala aqui, que nos cercam sem a nossa própria libertação dos interesses inferiores. Então, nós vamos buscar naquelas pessoas que nós queremos seguir, vamos buscar nesses missionários, nesses profetas, vamos ver se aquilo que nós desejamos para nós, para o nosso próximo, é o que ele professa. Nós vamos ter aí, então, aquilo que nós chamamos de similitude de ideias e de energia. Ele fala assim, tenhamos cautela em nós mesmos, a fim de que a nossa defensiva contra a mentira e contra a ilusão funcione eficiente. Então, se nós temos cautela conosco, nós nos vigiamos, nós procuramos ter uma vida correta, ilibada, sem mentiras, sem críticas, sem julgamentos,
Porque aquilo que nós julgarmos, nós vamos ser julgados. Uma certa feita, o Espírito falou lá na reunião, assim, mediúnica, da maneira que o Espírito inferior, nos advertindo. Se vocês estão julgando as pessoas, eu vou julgar vocês igualzinho. Aí eu falei, nossa, né? Mas Jesus nos falou isso, que como nós julgássemos, nós íamos ser julgados. Né? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então, temos que buscar essa compreensão, essa nossa evolução, o exercício das nossas virtudes, porque Emmanuel fala que só assim conheceremos os verdadeiros profetas. Né? Então, meus irmãos, que a gente possa refletir sobre esse estudo, né? Sobre esses ensinamentos, buscar estudar, buscar sentir nas mensagens aquilo que está falando para nós, né? Buscar tudo aquilo que Jesus ensinou, não com o objetivo de indicar essas instruções para os outros, mas buscar esses ensinamentos para nós, renovando as nossas atitudes, nossos hábitos, para que nós possamos reconhecer naqueles realmente verdadeiros profetas a quem devemos seguir e amar. E o maior de todos eles é o nosso Mestre Jesus. Muito obrigado. Que a paz do Senhor possa envolver todos os corações, amigos. Então, a Elaine, para fazer a prece final. Faz favor, Elaine. Senhor Jesus, bondoso amigo, mentores espirituais, trabalhadores dessa seara. Agradecemos, Senhor, a sua presença e assistência. Que possamos, Senhor Jesus, neste momento, aproveitar esses minutos em que estivemos aqui refletindo sobre vossas lições. Aproveitar, mestre querido, para rogar por todos aqueles que se encontram em dificuldade, Senhor. Sejam elas, Senhor Jesus, de ordem material ou de ordem espiritual. Seja ela, Senhor Jesus, das ordens da saúde física ou da saúde mental. Que todos, mestres queridos, que se encontram em nossos pensamentos, e todos outros aqueles, Senhor, que se encontram em hospitais, em asilos, e todos os locais onde houver dor, onde houver sofrimento, possam recair sobre ele as suas bênçãos, renovando, mestre querido, a saúde física e espiritual. Rogamos ainda, mestre querido, pelas nossas cidades, pelos nossos irmãos de Barra do Piraí, Barra Mansa, por todos, enfim, Senhor. Que possam recair sobre os vossos lares. Que possam, Senhor Jesus, os bons espíritos nos dar sabedoria para conduzir a nossa família, Senhor. A nossa família que é o seio dessa sociedade. Obrigado, mestre, por esta oportunidade grandiosa de estar entre amigos queridos. Graças a Deus e que assim seja. Assim